Arcos do Presságio. Vastor. Onde se entrelaçam as engrenagens da indústria para moer entre seus dentes sempre giratórios a carne e o sangue e a essência da alma, tanto do mortal quanto do infernal. Onde ruge a fornalha faminta, suas chamas esperam devorar seu calor para dar vida do cadinho ardente em minério fundido, e sangue e bile uma bolha. Onde arranha a pena e batem as teclas à luz de vela e lumen frio, iluminado por mão e mente desesperadas, obcecadas, libertadas pela mortalidade descartada. Onde faísca o fio, onde se contorce o cabo, onde se mistura a carne e o adamantino, onde faz o motor infernal e onde lamenta a alma atada e negociada. Lá você o encontra, lá você o vê, e ao ver ele conhece seu coração, sua mente, seu preço. Lá espera Vastor o arquifanático, e a condenação é o seu presente. Bem-vindo, gentil ouvinte, eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentá-lo às forças, facções e eventos do universo Warhammer 40.000. A sombria escuridão do distante futuro. Onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Se curtiu meu sapateado, deixe um like, comentário ou moeda via Super Thanks. Também fazemos mitologia e dinossauros, links na descrição. Agora para o tópico. Avante, eu digo. Para hoje, continuaremos a campanha narrativa em andamento que prometeu alterar todo o cenário, os Arcos do Presságio. E esta é a entrada para a mais nova entidade de distorção, o ser que sonharia em ser um deus, o Arquifanático. O aspirante a deus de engrenagens, forjas e infernos Vastor. Até agora, na narrativa, Vastor formou uma aliança tênue com o mestre da Guerra do Caos, Abaddon o Saqueador. Vastor prometeu ajudar Abaddon a capturar as chaves para uma poderosa arma. Tão poderosa que lhe entregará a vitória no reino material, enquanto Vastor poderá então ascender à verdadeira divindade. Tudo o que eles precisam fazer é capturar muitos artefatos espalhados pela galáxia, mas se combinados, eles formarão uma chave. E o que quer que esteja trancado fornecerá aos dois os meios para realizar seus maiores desejos. Pois Abaddon não descansará até que não apenas tenha matado o Imperador, não apenas tenha tomado a cabeça de Rebut Guilliman, o comandante supremo do Império e primarca do 13º, os Ultramarines. Abaddon quer tudo. Ele não apenas esmagará e matará, como muitos pensam. Ele deseja substituir o Império, para recriá-lo à sua própria imagem. E para fazer tudo isso, Vastor criou enormes navios feitos de destroços espaciais, vastos vasos que agora estão armados até os dentes. Com eles no núcleo das frotas do caos, todo o Império tem enfrentado níveis de ameaça imprevisíveis e quase impossíveis de lidar. A Marinha faz o que pode, mas até mesmo as frotas da Cruzada Indómitos encontraram seu fim sob o assalto das forças das trevas. As ações de Angron, sendo a prova do assunto, é a sua maldição de assassinato espalhada por toda a frota, destruindo-a completamente. Mas se Astor tem um item importante para coletar, se ele algum dia for realizar essa profecia de Abaddon, ele deve pegar um item de uma das estações mais fortemente defendidas em todo o Império. Não necessariamente devido ao escudo, navios ou poder de fogo que pode apresentar, mas por causa de quem abriga. Vastor não pode ignorar este item, esta parte central da chave, mas está na casa do mais temido e famoso de todos os anjos da morte do Imperador.
pois eles foram os primeiros a lutar ao seu lado. Mesmo durante as guerras de unificação, eles estavam com ele, e este é o centro de seu poder. É chamado de a Rocha, e eles que a chamam de Lar. Eles são a própria primeira legião do Imperador, os filhos de Lionel Johnson. Eles são seus anjos sombrios. Antes de chegarmos ao cerne do dia, aos eventos que marcam sua passagem, acho importante lembrar que este canal é para novos jogadores e ávidos consumidores do universo. Portanto, vou explicar brevemente por que esta única cidadela é tão importante. O que era, o que é e por quê. A Rocha. A Rocha é uma vasta instalação, uma bastilha uma vez chamada de Alduruk, a Rocha da Eternidade. E era antiga quando o primarca, Leon L. Johnson, pousou no mundo de Caliban, embora este também fosse o nome da montanha em que se encontrava Alduruk. E isso é agora tudo o que resta do mundo de Caliban, mas eu me adianto. Os primarcas foram dispersos pela galáxia, como sabemos, e um deles pousou no mundo de Caliban. Não vou me aprofundar muito na história e nos detalhes, pois isso vamos guardar para uma entrada sobre o próprio leão, mas é melhor saber que eles eram civilização na era mais feudal. O mosteiro era o centro de um grupo de cavaleiros chamado a Ordem, e era um dos muitos no planeta, pois havia grandes feras que vagavam pelas florestas de Caliban, horrores tocados pela distorção. E muitos cavaleiros existiam para defender a humanidade de suas predações. Assim, Lionel Johnson foi criado em Caliban e no número da Ordem. É onde ele aprendeu muito sobre batalha e honra, pois agora corre em suas veias, tanto a batalha quanto a honra. Ele foi encontrado pelo Imperador e recebeu o comando do primeiro combatente, e ele renomeou essa legião como os Anjos Negros. Eles se destacaram e recrutaram de Caliban, preenchendo suas fileiras de marines espaciais Astartes, com cavaleiros ligados pela honra e seus parentes da população, infelizmente por uma miríade de razões. O senhor que estava acima de Lionel Johnson na Ordem Luthor. Ele veio para as estrelas com o primarca, mas foi enviado de volta a Caliban para treinar homens, não para liderá-los. Ele se voltou contra seu amigo e senhor, o leão. Ele se tornou traidor, e quando o leão retornou para sua casa para reabastecer, repor e aumentar novamente seus números, ele foi atacado pelos traidores sob Luthor, o cavaleiro em quem ele já confiou tanto, e na batalha que irrompeu deste ato de traição, o planeta foi destruído. Apenas um segmento do mundo sobreviveu à sua destruição, a Casa da Ordem, a fortificação do mosteiro. Pois abaixo de sua superfície, em catacumbas que se estendiam para a terra, dispositivos antigos da Era das Trevas da tecnologia protegiam um pedaço e grande parte da fortaleza. Muito foi destruído, mas esses túneis e lugares abaixo do solo foram protegidos, e eles eram o coração da fortaleza, artefatos de poder antigo, tanto místico quanto tecnológico. O planeta se foi, sua casa destruída, seu povo dizimado, mas ainda havia a rocha. Não tinha atmosfera, nada jamais cresceria nele novamente, mas o coração da fortaleza permaneceu e sobre ele o novo foi construído para defender o antigo. As legiões foram divididas em capítulos de marines espaciais de 1000 cada. Os Dark Angels mantiveram laços com todos os seus sucessores e mantiveram a Rocha como seu centro de operações, sua bastilha, seu lar espiritual. Então, os Dark Angels têm, desde aquele ponto há mais de 10.000 anos, sido o que é chamado de um capítulo da frota. Eles não permanecem em uma posição fixa. Ninguém sabe onde a Rocha vai aparecer. Ele tem motores e a capacidade de se mover através do Warp como qualquer outra nave, apenas em uma escala totalmente diferente. Mesmo os Space Hulks podem ser ofuscados por seu volume, frotas inimigas rasgadas por suas posições de armas, tudo enquanto ele é praticamente imune a danos atrás do égide de Gorgon, um escudo vazio de tal poder que ninguém o derrubou com poder de fogo sozinho.
E os únicos seres a já percorrerem seus corredores foram os Dark Angels, ou o único conjunto de intrusos que vieram através de truques de warp e feitiçaria. The Rock nunca foi um centro de atividade conjunta ou de brinde entre embaixadas diplomáticas. É o lar secreto dos Dark Angels, e sua localização é um segredo que eles sacrificariam a vida de planetas inteiros para proteger. No entanto, em eventos raros, ele será enviado para a frente por seu mestre, os senhores do Círculo Interno, o grande mestre da Ordem, o capítulo, que atualmente é o Senhor Azrael. A rocha é um ponto focal de poder, sim, mas também de esperança. Por mais que as pessoas detestem admitir, por mais que tentem negar, não há como evitar a simples verdade. Os Anjos Negros são tanto respeitados pelos seus aliados, quanto temidos pelos seus inimigos. Eles são os filhos do leão, e ele sempre foi um dos maiores primarcas. Eles, os melhores de suas legiões. Para a rocha cair, não seria apenas um golpe horrível para a imagem e moral do Populus, da nobreza, de Deus e da marinha. Isso abalaria o Adeptus Astartes até o âmago. Talvez até mais do que a perda de Macragge, pois os Anjos Negros podem ter uma reputação muito desgastada entre seus irmãos, mas na verdade outros podem nunca querer ser Anjos Negros, não os imitariam, não os consideram seu senhor espiritual. Mas não há um Astartes, um marine espacial em toda a galáxia, que não os respeite, que não tenha uma dose saudável de preocupação ao lidar com eles. Como um irmão mais velho, intimidador, que pode não ser convidado para todas as reuniões de família, ele nunca é subestimado, nunca ignorado e nunca ameaçado. Ele se esconde lá quando tudo mais falha e as fichas estão em jogo, pronto para fazer o que deve ser feito. Para os Dark Angels serem derrotados, é uma perda íntima para todos os Astartes. Para a rocha ser tomada por forças impuras, isso feriria todos os marines vivos. Agora você sabe e vamos prosseguir para isso. O boi do presságio, Vastor. Nas ocasiões em que Vastor, o arquifanático, se manifestava no espaço real, ele era forçado, como todos os demônios, a confinar sua essência dentro de uma casca corpórea. Embora fosse um semideus de sua espécie e possuísse a habilidade de remodelar a realidade através de astúcia e força, ainda assim ele se sentia tão constrangido nessas ocasiões como seria um mortal desafiando o vazio em um traje de pressão. Tudo era diferente dentro do Warp, no reino metafísico da indústria infernal, conhecido como as Forjas da Alma. Vastor tinha a liberdade de ser seu verdadeiro eu. Ele era uma realização gestalt de inovação sem consciência, uma massa fervilhante de invenção e artifício obsessivo. Aqui ele era uma coisa atemporal, um esquema quântico, sempre revisado de saltos desimpedidos de lógica. O mero vislumbre de seu verdadeiro aspecto enlouqueceria instantaneamente todos, exceto os mortais mais brilhantes. O santuário de Hastor era o centro conceitual dos forjadores de almas. Era um lugar de tubos e cabos espiralando infinitamente, engrenagens famintas e turbulentas e rajadas de vapor sulfuroso. Todo o edifício impossível torcia e se realinhava constantemente sob a influência de um universo de concepções imaginativas mortais. Era guardado por entidades que incorporavam a malícia sem limites das mentes mortais mais cruéis e o poder bruto de aniquilação que essas mentes imbuíam em suas tecnologias mais diabólicas. No fundo da terrível máquina, Vastor remoía em um lugar de neblina flutuante e relâmpagos neurológicos cintilantes. Cada teoria e conceito que crepitava em sua consciência atingia como um martelo numa bigorna, lançando faíscas imateriais dançantes. No meio dos moods, Vastor discerniu visões de eventos ocorrendo ao longo do espaço real.
O Archifane havia incorporado seus diabretes no tecido social de inúmeras civilizações galácticas. Onde quer que mentes sencientes empregassem imaginação, os diabretes encontravam espaço na superstição. Tornando-se gremlets, vontades malignas, djinn estranhos, cacosparks e inúmeros outros espíritos de sabotagem e maldade mecânica. Ancorados assim no tecido da realidade, os diabretes de Vastor mostraram-lhe muito. Ele buscou arcos de presságio e suas frotas de desgraça. Ele viu a lâmina do submundo cortar a escuridão da extensão Kalnat. Possuidores tecnológicos demoníacos haviam sido unidos por mestres de guerra, mestres de possessão, motores demoníacos, cultos obliterados e inúmeras outras facções renegadas corrompidas tecnologicamente. Sua frota de fiança cresceu e se espalhou. Ele viu o Caóticos e o Cão do Vazio e a Semente da Dúvida atacando mundos Forja e territórios de seus aliados cavaleiros. Eles atacaram em diversos pontos do Império Nilus. Vastor não se surpreendeu ao ver que, das 3 arcas, apenas o Cão do Vazio havia mantido sua missão e recuperado seu fragmento-chave. A infernal Trenod flutuava através das faíscas empíricas diante dele, e Vastor a viu profundamente dentro do núcleo galáctico, sendo impiedosamente desmontada pelos parentes da hegemonia de Cronos por invadir seus territórios. O deus soluçante, por comparação, de alguma forma escapou do perigo que quase o engolfou. O mestre flagelo Ugata havia protegido seus renegados e a arca seriamente danificada das mandíbulas famintas da alta frota Kraken. Apesar de ainda estar fortemente infestado com formas bioguerreiras, o deus soluçante agora estava envolvido em ataques aos mundos da nebulosa Felgoth e espalhando tanto a corrupção do caos quanto a invasão tiranide por onde passava. Trashdor estava intrigado sobre quais inovações astutas permitiram que Ugata efetuasse sua fuga. Ele desviou seu olhar, lembrando-se com pesar de se concentrar em assuntos mais importantes. Aqui o Perfidium e seus mestres, os filhos do Imperador, dominados por sua obsessão em reivindicar não apenas seu próprio fragmento-chave, mas quantos mais pudessem recuperar. O Sacrageist, escuro, à deriva sem vida, vestígios de plantas murchas estavam espalhados aqui e ali pelos seus corredores, entre os humanos e os mortos devastados. Vastor refletiu que, quanto mais tempo um mecanismo galáctico tão grande e complexo funcionava, maiores eram as chances de surgirem complicações inesperadas e outras partes interferirem em sua operação. O Deus do Sangue planejou ou aproveitou com ira a interrupção da Batalha de Malak. Vastor suspeitava mais da mão do Transformador do Caminho naquele cataclismo. Seus peões sacrificados no altar da conveniência. Nenhuma das possibilidades surpreendeu Vastor, mas ambas o preocuparam. Ele não duvidava que os servos dos deuses das trevas seriam compelidos a atos de sabotagem em nome do grande jogo. E então, é claro, havia o sonhador, o rei exilado. Ele, mais do que qualquer um, teria motivos para desprezar a artimanha de Vastor se descobrisse a verdade. Ele vagava cada vez mais longe a cada dia e já não lutava sozinho. Ele deixava engrenagens quebradas em seu rastro, sendo o Sacrageist a mais recente delas. O Arcufane decidiu que era preciso acelerar as coisas. Irritava-o ter que apressar e simplificar o funcionamento elegante de grandes mecanismos, particularmente aqueles mais centrais para suas invenções mais grandiosas. No entanto, era melhor, ele refletiu pragmaticamente, levar um dispositivo ao ponto de ruptura e assim fazer com que ele cumprisse seu propósito do que permitir que ele estagnasse e vacilasse por causa de cautela ou ego. Como o semideus de todo cientista que injetou um agente ou praticou um teorema antes que fosse eticamente seguro, todo engenheiro que já descartou regulamentos em nome da intelectualidade libertada. Improvisar assim estava na natureza de Vastor. Havia passado um tempo desde os eventos de Malak Bale, ao menos na percepção limitada dos mortais. Agora era a hora de Vastor se sujar novamente com o toque confinante do espaço real. Ele sabia qual matéria mais exigia sua atenção.
Ele havia consultado o mestre da guerra por uma questão de aparência, se nada mais. O que Vastor ainda não sabia era a localização do seu alvo. O arquifanático sempre mexia com devotos mortais e dispositivos por um motivo. Uma, entre suas incontáveis engrenagens no espaço real, havia se encaixado perfeitamente e gerado a solução para o seu dilema. Vastor só tinha que dar um passo à frente e reivindicar a saída oferecida. Um breve momento de contemplação mostrou-lhe quais de seus esquemas paralelos poderiam ser aprimorados ao forjar conexões com este. Focando em faíscas dançantes individuais, o Artifane desencadeou sonhos ambulantes e manifestou presságios de dados para ativar servos e aliados mortais. Ele logo se satisfez que todos cumpririam suas funções designadas. Um a um, os engrenagens mesofísicos giraram a pedido de Vastor. Dentro do fluxo temporal limitado do espaço real, os eventos ocorriam de maneira linear ao longo dos séculos, causa e efeito se manifestando com cada decisão, ação e escolha mortal. Os seres descobriram sua adoração por acidente ou design, dedicando toda a vida e toda a sua imaginação e artifício aos seus planos. Foram criados, sofreram falhas catastróficas ou mutaram de acordo com os caprichos de Vastor, avançando seus projetos com precisão de relojoaria a cada vez. Senhores da guerra renegados ofereceram sua devoção ou fizeram acordos com seus representantes. Eles realizaram missões envolvendo estrelas, sem saber que eram apenas peças, em um dos muitos dispositivos do arquifanático. Na percepção de Vastor, tudo isso aconteceu com sincronicidade instantânea. O mecanismo de realidades alinhadas se entrelaçou e agitou, aumentando em complexidade até preencher seu santuário sombrio e se fundir com as engrenagens de seu cajado de distorção. A essência de Vastor se moldou nas complexidades fractais de seu mais recente motor de espaço real, alinhando frequências corpóreas até atingir uma singularidade de tradução de distorção. O véu da realidade se despedaçou diante de Vastor, o arquifanático, que adentrou uma tempestade dançante de relâmpagos. Manifestado corporeamente, Vastor ficou de pé, com um martelo na mão sobre um estrado brilhante no coração do santuário do Teleportarum. Ele se permitiu um momento para alinhar seus sentidos e absorver a cena ao seu redor. Uma figura encapuzada jazia prostrada diante do estrado, braços e tentáculos espalhados ao largo. Várias outras figuras, menos destacadas, ajoelhavam-se ao lado do que Vastor julgou serem santuários de proteção. Cada dispositivo mostrava sinais de sabotagem recente, para anular seu poder sobrenatural. Vastor sentiu o layout da instalação se desintegrando ao seu redor, sua natureza de vaso de pressão e o frio intenso do vazio, além de sua frágil pele metálica. Exatamente como pretendido. Ele sabia que estava no centro de uma estação altamente classificada de pesquisa e monitoramento de vazio profundo, compartilhada por xamãs tecnológicos supersticiosos de Marte e os inquisidores privilegiados da humanidade. Os Aklegs entoaram preces em Binaric amplificadas por Vox. Eles competiam com claxons em guerra. Vastor entendia todas as linguagens de máquina na história da galáxia. O rude ciberléxico do Adeptos Mecânicos não era nenhum mistério para ele. O Arquivane não pôde resistir a uma risada, enquanto os acólitos o cobriam de elogios como um avatar do Omnisir. Ele bateu com seu martelo contra o estrado e energias infernais percorreram a câmara. Os gritos do adepto ecoaram quando os circuitos mutantes irromperam de seus aumentos, fundindo-se a seus corpos e transformando-os em criaturas de carne e metal. Outra batida do martelo de Vastor no estrado e as energias arqueadas mudaram de cor. Ele sentiu a assinatura de energia distante se alinhar, tentáculos em busca de poder empírico, interligando-se para formar um corredor temporário, através do qual um grupo destemido de mortais pós-humanos avançou. Vastor se afastou, enquanto um esquadrão de fuzileiros espaciais vestidos de preto e prata da Deathwatch materializava-se no estrado. As ombreiras exibiam heráldicas lealistas orgulhosas. Eles portavam as poderosas armas de experientes caçadores Xeno.
O líder deles carregava um bolter fortemente modificado, uma espada de energia embainhada e usava o ícone do punho imperial em sua ombreira. Virou-se para Vastor e bateu com um punho contra sua placa peitoral. Hydrodominatus, ele latiu. Verdadeiramente, respondeu Vastor, conheces o teu papel neste momento, sargento de vigia Liora. Ele carregou o título com um divertimento seco. Por sua vez, o legionário Alpha Hill depois acionou o seletor de tiro de sua arma. Eu faço, artífice sombrio. Nós serviremos. Vá em frente, então, e cumpra seu papel, disse Vastor. Garantirei que uma nave de fuga os espere quando a ação for concluída. Siga o farol de código que carrega a assinatura do meu código e você o encontrará. Obrigado, artífice sombrio, disse o legionário Alpha. Ele sinalizou com as mãos para seus irmãos à espera e a equipe de matadores de inimigos saiu rapidamente do palco. Rastori os viu sair pelas portas à prova de explosão do santuário, virando à esquerda e correndo pelo corredor. O arquifano maravilhou-se consigo mesmo de como era estranho experimentar apenas um único evento ou momento no tempo, um após o outro, em vez de assistir tudo acontecer de uma vez. Não pela primeira vez, o arquifano se encontrou relutantemente impressionado que os mortais conseguiram algo com uma visão tão limitada da realidade. O som dos soldados se aproximando interrompeu os pensamentos de Vastor. Ele expeliu um resmungo de irritação semelhante ao ruído de uma fornalha. Uma engrenagem de Aeolus. Tem a sua tarefa neste momento, e eu a minha, ele murmurou, batendo no estrado pela terceira e última vez. O maquinário na câmara se ergueu e se distorceu em resposta. Nematóides de cobre e prata fluíram do ponto onde o martelo de Vastor havia atingido o estrado. Contorcendo-se por cima e por dentro, a letra estilizada 1 foi forjada com 30 pés de altura no convés da câmara. As energias arqueando sobre o estrado do teletransporte se tornaram vermelho sangue e preto vazio quando Vastor desceu e ergueu seu martelo. A seu comando binário, as monstruosas criaturas tecnológicas se arrastaram em direção às portas de explosão para encontrar os primeiros soldados que vinham do outro lado. Vastor viu os mortais brevemente. Alguns usavam o que consideravam armaduras corporais avançadas e seguravam rifles a laser conectados a mochilas volumosas por fios. A insígnia no chão era repetida em suas ombreiras e elmos. Outros eram ciborgues. Usavam túnicas de flaca emborrachadas carmesim. Eles carregavam armas que fundiam tecnologias poderosas com artifício primitivo. Então, os Texpawn se chocaram contra os defensores recém-chegados em um turbilhão de membros deformados e lâminas giratórias. Moras de carne úmida e fios tensionados se fecharam sobre membros e cabeças. Ninhos de metiadendrios emergentes irromperam de orifícios contraídos para capturar vítimas ou perfurar seus corpos e espalhar corrupção demoníaca em novos hospedeiros. Massas brilhantes de osso e fiação gasta balançavam como clavas nos elmos de soldados mortos desafortunados. Oficiais gritavam ordens do corredor e uma chuva concentrada de tiros rasgava mortais e criaturas igualmente. Vastor observou com interesse. Atrás dele, a massa retorcida de carne tecnológica e infernal se agitava e se acomodava em uma nova configuração, entre um pântano cavernoso e uma parede de cogitadores infernais brilhantes. Energias sombrias lamentavam-se nas profundezas do horrendo edifício. Outra onda de soldados ciborgues pisoteou os mortos e moribundos na entrada e acorrentou suas armas em Vastor. Ele voltou seus poderes contra eles e os desfez de dentro para fora. Órgãos artificiais engasgaram e morreram. Os aumentos dispararam filamentos giratórios, soltando-se dos corpos, rasgando trilhas sangrentas pela carne e músculo ao saírem. Alguns dos ciborgues emitiram exclamações de alarme enquanto, impotentes, voltavam suas armas uns contra os outros, marionetes movidas pela vontade de Vastor.
Como um relógio, uma terceira onda de soldados invadiu a porta do santuário, exatamente como Vastor esperava. Os relâmpagos descoloridos do teleportar um corrompido explodiram para fora, e o portal deformado recém-criado brilhou à vida. O arquifanático casualmente ergueu seu martelo, enquanto uma maré uivante de demônios amassados irrompia pelo portal e se aglomerava ao seu redor. Eles caíram como uma avalanche sobre os defensores, absorvendo seu fogo de rajada furioso e rasgando sua presa com gritos de alegria. E os gritos começaram. Antes de deixar a câmara, Vastor virou-se para cuidar de uma última tarefa. No local distorcido, o funcionamento interno das máquinas e dispositivos foi exposto, sobrepondo a realidade com esquemas brilhantes. Ele rastreou cabos de energia pulsantes e circuitos de emergência sob o chão do santuário até um ponto central, pulsando onde esperava que estivesse. Afinal, ele havia influenciado sutilmente sua colocação cerca de 300 anos lineares antes deste dia. Lincre de autômatos, ele murmurou. Nojento! Se não for perturbado, este dispositivo de segurança atingirá uma carga crítica e acionará uma bomba de vórtice. A detonação empírica resultante primeiro incendiaria tudo num raio de 100 milhas e depois mergulharia a instalação, seu conteúdo, atacantes e invasores em uma fenda de distorção uivante. Vastor não tinha tempo para tais inconveniências, mas ele tinha outro projeto em outro lugar que necessitava de tal arma. Uma onda da mão talentosa de Vastor e a massa intrincada de fios e circuitos que acomodavam a bomba se mutaram. Vermes prateados se contorciam pelos espaços sob o convés, tecendo-se no recém-formado gerador de estase temporal que Vastor havia improvisado. Era uma coisa rudimentar para os seus padrões, mas o Archifane sabia que isso impediria a bomba de detonar por exatamente 55 minutos e 55 segundos, tempo suficiente para seus propósitos. As placas do convés acima do dispositivo derreteram sob as ordens de Vastor. O dispositivo flutuava livremente em um berço crepitante de relâmpagos sombrios. Será um prazer ver o dispositivo cumprir seu propósito e o último momento de realização do vidente, disse Vastor com saudade. Então ele se animou. Como foi fácil, ele refletiu, começar a pensar em linhas causais truncadas, quando limitado pelos limites do espaço real. De volta ao seu santuário, ele apenas observaria o momento. Com uma risada que lembrava engrenagens moendo, Vastor enviou uma bomba pelo portal de distorção e voltou à sua tarefa imediata. O exército demoníaco traçou um caminho sangrento pela estação secreta. Era uma estrutura apertada, seus corredores octogonais costelados com tubos e cabos e um teto tão baixo que Vastor tinha que se curvar para atravessá-los. Corredores irradiavam de câmaras repletas de bancos de cogitadores, santuários de suporte à vida, equipamentos científicos e o tipo de mobília fixada com parafusos magnéticos típicos de instalações frequentemente sujeitas à gravidade baixa ou nula. Muitos desses espaços agora estavam iluminados em um escuro tom de carmesim devido ao sangue humano espalhado por esta faixa de lúmen. Corpos, ou pedaços de corpos, estavam espalhados por toda parte, entre os destroços de barricadas improvisadas e o fogo iniciado por disparos descontrolados de armas. Vapor saía de tubulações rompidas, seres meio vistos e monstruosos cantarolando e lamentando enquanto perseguiam através das nuvens de vapor. Soldados mortais resistiam esporadicamente sob a luz estroboscópica de lúmen de emergência e armas. Vastor surgiu em uma câmara, onde mortais armados disparavam contra portadores de praga, de cujos corpos sobressaíam furúnculos que exalavam fumaça e tubos brilhantes. Impaciente com os atrasos, Vastor avançou sobre os soldados com seu martelo em movimento. Ele acertou um guerreiro contra uma parede. Ele fechou a garra de sua mão livre acima do elmo de outro, fazendo uma careta enquanto o fogo de pânico do mortal rebatia de sua casca corpórea. Vastor arrastou a força das armas de guerra do mortal com um pensamento, canalizando-a de volta para sua vítima em um único choque mortal.
Jogando de lado o cadáver fumegante, Vastor virou-se para enfrentar o último mortal que bloqueava seu caminho. Ela estava de pé, vestida com uma armadura de poder finamente trabalhada, empunhando uma lâmina que pulsava venenosamente na visão distorcida de Vastor. Inquisidor Hallux ouvirá falar desta abominação, ela gritou. Acha que me importa, pequeno ser de carne? Perguntou Vastor, projetando sua voz em um rosnado estático de cada emissor de vox na sala. Você vai quando a vingança dele cair sobre você? Rosnou a mortal, atirando-se em Vastor. Impaciente e não querendo sentir a mordida daquela lâmina abençoada, ele desviou o golpe dela com seu martelo, depois a empurrou para trás, para os portadores da praga. Muitos são os que desejam vingança contra mim, mas todos têm seu preço. E suas utilidades, ele disse antes de sair furtivamente da câmara. Os gritos de guerra do mortal se transformaram em lamentos de dor e horror atrás dele. Darkfame passou por mais alguns corredores e câmaras que ele conhecia tão bem como se tivesse projetado e construído eles mesmo. Infelizmente, portas blindadas, fortemente protegidas, bloqueavam seu caminho. Esmagou seus defensores com golpes rápidos de martelo e queimou suas proteções com força motriz desviada de maquinários próximos. Além das portas rompidas, Vastor encontrou outra câmara, com aparência pouco diferente das dezenas que ele já havia passado. Um seguidor corcunda do deus da máquina estava ligado a cogitadores ornamentados. Pilhas de impressões em pergaminho e tomos encadernados em ferro a cercavam como uma muralha. Ela olhou para Vastor, míope, através de lentes oculares. A pele tensa do rosto dela tinha a cor de pergaminho, torcida em desgosto ao vê-lo. Se ela sentia algum medo, a mortal não demonstrava. Você me dirá o que eu quero saber, rosnou Rastor enquanto se destacava na entrada. Abominação, ela sibilou. Eu sou abençoado aos olhos do Omnissar e eu nunca. Impaciente, Rastor enfiou uma garra na garganta do adepto. Ela engasgou, sangue brotando da terrível ferida. Não você, criatura de carne, zombou Vastor, redirecionando seu olhar para a massa de antigos cogitadores que lotavam a sala. Diga-me o que eu quero saber. O mortal teria medo e desprezo por você. Se eles soubessem a sua verdade, eu posso te dar liberdade, um corpo, um propósito. Lumen cintilou e Redoubt gaguejou enquanto a abominável inteligência que se escondeu por tanto tempo dentro da estação inquisitorial respondia. O que você deseja saber? Vastor emitiu um rugido de fornalha. Seus olhos brilharam intensamente. Diga-me onde posso encontrar a estação de batalha que os mortais chamam de... Rock. Vashdor continuou a interrogar a inteligência artificial, e ela revelou a localização da própria rocha. Ele poderia rastreá-la através de cálculos intermináveis e informações que obteve do Império em geral. Vashdor deveria liderar essa força e, como ouvimos, ganhar apoio de muitos setores, juntamente com uma hoste de demônios sob seu controle direto. Mas ele também fez um pacto com dois com quem já havia trabalhado. O Archephane tinha um relacionamento de trabalho com ninguém menos que Perturabo, o primarca demônio da 4ª Legião, os Guerreiros de Ferro. Assim, Vastor solicitou forças dele e... também de Abaddon. Assim, Vastor, o Arquifan, ganhou uma enorme frota composta por navios de ambas as partes, bem como os seus próprios, é claro. Ele capturou um enorme porco espacial e instalou a inteligência artificial dentro dele. A inteligência conhecida como Aurach Myriad foi então presenteada com um enorme navio composto, e assim foi criado o AURAC Unleashed,
a inteligência artificial sendo capaz de usar muitos dos subsistemas dos navios que compunham o Twisted Hulk. Ele tinha uma vasta gama de defesas e armas à sua disposição, mas mesmo seu enorme tamanho não era páreo para seu alvo monstruoso, a própria rocha. Portanto, o Archifan também desenvolveu armas aumentadas que se anexaram ao Fall Hulk. Suficiente e especificamente projetado para uma única tarefa, a contraposição do Aegis de Gorgon, o escudo que protegia a rocha, um plano séculos em construção, prestes a ser realizado da maneira mais horrível possível, pois o Archifan emboscaria e invadiria a própria rocha. Com a localização conhecida, o momento perfeito foi escolhido, pois os Dark Angels estavam observando um mundo onde os Chaos Space Marines estavam se reunindo, e eles suspeitavam que os Fallen poderiam estar lá. Portanto, eles se reuniram para atacar com força. Eles trouxeram a rocha com eles. A rocha saiu do Warp com uma frota de escolta dos Dark Angels, mas antes que estivessem totalmente operacionais, seus sensores foram cegados por uma frente de onda do Warp. Foi uma armadilha perfeitamente planejada e executada. As naves dos Iron Warriors e da Black Legion atacaram seus inimigos em meio a um caos furioso. O fogo atingiu e destruiu alguns navios leais. O pânico foi breve e os Dark Angels reagiram com uma eficiência incrível. Eles recuaram e pareciam correr por suas vidas, mas na verdade, eles arrastavam a frota inimiga na esperança de proteger a rocha. A visão das naves dos adoradores de cadáveres leais em retirada foi demais para a maioria de seus inimigos, e a frota do caos avançou atrás deles em perseguição acirrada. Mas isso, claro, deixou a rocha sozinha. Agora havia forças no sistema, bastante impressionantes, pois a Força-Tarefa 12 da Frota de Batalha, Hephaestus, estava acima do mundo primário, alcance de Marwell. Era liderado por ninguém menos que os Ultramarines, comandados por Tigurius, seu principal liberiano, e eles haviam sido chamados lá devido à falta de dízimos imperiais. A causa escondida poderia ser ignorada ou passar despercebida, mas um ato de rebelião ou falta de pagamento sempre provocaria uma resposta do Império dos Desalmados. Assim, os Anjos Negros aceitaram ajudar e trouxeram seu melhor recurso para o combate. Mas eles estavam longe da rocha, e o Hulk que o Aurak desencadeou estava se abatendo sobre aquela instalação. O Hulk estava sendo martelado pela fortaleza sem lei ao avançar, mas o gigante retrucou. O égide da Górgona, o escudo vazio que cobria todo o meteoro, cintilava ao ser atingido, mas havia algo errado, profundamente errado. Pois as 5 armas acopladas que o Aurak desencadeou não pararam de descarregar seu poderoso feixe nele, e então as energias oscilaram exatamente na mesma ressonância que o próprio escudo. Um design além da compreensão do Mechanicum, uma arma que os Tech Marines dos Dark Angels nem mesmo conseguiam entender. Ao combinar frequências, o escudo então se tornou um condutor da explosão. Enormes descargas de energia em forma de relâmpagos saíam do escudo, destruindo segmentos inteiros da rocha. Suas defesas se voltaram contra seus próprios defensores. E quando a confusão estava no auge, quando o Hulk havia se aproximado o máximo que ousava, Vastor se lançou ao vazio do espaço e voou até a rocha. Ele possui o motivo do poder, a capacidade de ver todos os mecanismos e engrenagens girando. Ele poderia então detectar cada ponto de defesa e entrada secreta do coração, essa fortaleza. Ele assumiu o controle da força de ataque, direcionando-os para esses pontos fracos. E em instantes o Archifan e elementos dos Iron Warriors e Black Legion estavam a bordo. Os ataques de teleporte de perfeição precisa posicionavam os terminadores estrategicamente. Navios de assalto soltando esquadrões de antigos terrores marinhos da longa guerra, diretamente no coração da fortaleza, e foi um massacre instantâneo de todos os lados. Os 2 defensores emboscados com êxito, mas também os atacantes, pois a rocha, mesmo sem seus principais escudos, era uma bastilha que até Rogald Dorn teria se orgulhado. E os defensores eram os Anjos Negros, aqueles terríveis guerreiros que simplesmente não morreriam, nunca cederiam e nunca quebrariam.
Os estoicos defensores fizeram os atacantes pagarem por cada centímetro conquistado de terreno, corredor e interseção. Mas isso era uma peça, um plano, orquestrado por um imortal, uma sinfonia escrita ao longo de séculos de planejamento obscuro e previsão profética. E Vastor brincaria de ser um deus. Ele estava tão bem preparado, tão preciso em suas maquinações, que os defensores estavam perdendo rapidamente. Até os heróis do capítulo agora lutavam na linha de frente da batalha. Vashdor estava em cima de um grande pedaço de arquitetura gótica, bem acima da proa montanhosa do Oraque desencadeado. Centenas de cabos de dados foram lançados do revestimento do casco do Ark e penetraram na pele corpórea de Vashdor, ligando-o à nave em uma massa de nervos mecânicos. Através dessas conexões fluía a voz do Aurach Myriad, na forma de cargas de dados e feeds de vídeo nuances. A abominável inteligência alertou Vastor que disparar o desfazedor havia queimado 3 dos 5 projetores da arma. Aconselhou que a arma não teria mais utilidade sem reparos extensos. Sorte, então, que não precisamos confiar demais na durabilidade da fabricação mortal, resmungou Vastor. A arma cumpriu seu propósito. À frente, a rocha expandiu-se, preenchendo o vazio. Vastor viu os clarões distantes dos motores do espaço real, marcando onde os navios de escolta se acomodavam em seu padrão preciso. Sua visão distorcida revelou espectros de energia cintilantes, onde o fogo de bateria e lança chicoteava entre os navios de guerra renegados e a fortaleza de batalha do Anjo Negro. Ainda mais longe, Vastor percebeu os cintilações espectrais de batalhas distantes enquanto seus grupos de caça lutavam contra a frota dispersa do Anjo Negro. O mundo do alcance de Marwen foi eclipsado pela rocha iminente, mas Vastor tinha visto o suficiente do planeta de longe para reconhecer as assinaturas de energia de naves de guerra lealistas inesperadas orbitando-o. Esses navios teriam detectado tudo o que estava acontecendo no vazio interplanetário. Isso, por sua vez, significava que a pressa era necessária. Mesmo assim, Vastor não estava muito preocupado. Como qualquer engenheiro talentoso, o Artifani havia trabalhado com redundâncias em seus planos para contabilizar quaisquer problemas inesperados. No entanto, este era todo o foco que ele podia dar ao seu plano mais amplo no momento, pois a canção sedutora de seu prêmio ecoava do fundo da rocha para capturar sua atenção. Vastor sabia que os mortais escondiam muitos segredos dentro da vasta fortaleza de pedra, mas apenas um lhe interessava. O último dos 3 mecanismos cruciais que formariam o coração da chave. O Artifani estendeu sua guerra e assumiu o controle das frequências Vox heréticas em todo o sistema. Ele falou sabendo que sua voz carregada de estática ecoava de inúmeras grelhas de Vox, ponderadores de Vox, ondas Geist e relés de comunicações sobrenaturais. Libere as naves de ataque. Libere todas as munições. Desempenhe seu papel no meu grande mecanismo de caos. Seu Artifani ordena você. Vastor sentiu o Aurach desencadeado tremer sob ele, enquanto a imensa nave disparava propulsores extras e se aproximava da rocha desprotegida. Uma enorme nave se aproximou em ângulo elevado para evitar as extensas trilhas de plasma dos cones de propulsão da estação de batalha. Simultaneamente, uma onda de interceptadores do Anjo Negro deixava os baias laterais da rocha e subia ao seu encontro. Bandos de Helldrakes, naves de guerra dos hereges Astartes e demônios do vazio, irromperam das baias de lançamento do Aurach desencadeado em reação. Vastor enfrentou uma intensa tempestade de combates aéreos e tiros de metralhadora. Demônios Zinchen montando discos carnais. Surfaram trilhas de fogo entre os lealistas. Enquanto avançavam, lançaram punhados de chamas mutagênicas. Uma ala de Helldrakes voou baixo sobre Vastor, seus jatos flamejantes silenciosos no vácuo. Eles foram pegos em meio a uma barragem de fogo de canhão de fenda, transformando-se em efígies bizarras de vitrais de si mesmos, antes de serem engolidos por uma fenda de distorção em colapso.
Uma formação de naves de guerra dos Dark Angels rumou para Orak Unleashed com um enxame de aeronaves de combate ao seu flanco. Vastor notou a habilidade com que os pilotos leais voavam, como eles despedaçavam os interceptadores hereges que tentavam quebrar sua formação. O Artifani observou por um momento a interação dos sistemas mecânicos e formações de ataque estratégico, então ergueu seu martelo. Ele canalizou uma explosão de poder arcano através da arma e no centro da nave de guerra mais leal. A nave de ataque se desmontou instantaneamente, explodindo em uma nebulosa de peças componentes. As outras naves leais se jogaram em manobras evasivas frenéticas enquanto eram engolidas pela nuvem expansiva de destroços mecânicos. Vastor não conseguiu resistir a uma risada enquanto observava figuras blindadas, anteriormente passageiros da nave de guerra desmontada, agora lutando no vácuo ou quicando violentamente das coberturas de vidro blindado enquanto suas naves de escolta colidiam com eles. Vastor voltou sua atenção para a rocha, atraído inexoravelmente pela canção de seu prêmio. O sistema de batalha do Anjo Negro parecia ainda maior do que o gargantuesco Arca do Presságio agora descendo sobre ele, mas estava praticamente sem proteção. Muitos de seus sistemas de armas temporariamente incapacitados pelo ataque do Desfazedor, enquanto o Aurak, desencadeado, estava fresco para a luta. Baterias de armas e armas alienígenas esotéricas cobriam o casco da Arca do Presságio como furúnculos em um doente de praga. Eles abriram fogo ao entrarem no alcance, levantando nuvens ondulantes de chamas pelos flancos e topo da rocha. O impacto atingiu os escudos do vácuo que haviam sido erguidos para proteger a Torre dos Anjos e os fez brilhar em azul. Em resposta, e apesar de suas feridas, a rocha lançou uma tempestade de fogo intensa no Orak desencadeado. Mísseis e lasers explodiram através das camadas de escudos do arco, campos de energia, matrizes termocráticas, guardas de deslocamento temporal e outros sistemas de defesa exóticos. Warp Sight, o esquema de energia complexo dos sistemas internos da rocha, se sobrepôs à sua realidade corpórea. Ele viu claramente o dano causado pelo colapso do Aegis de Gorgon, mas também podia ver onde os reparos já estavam sendo efetuados, sistemas mutilados voltando à ira. Ele sabia que se essa guerra de tiros a queima-roupa durasse muito tempo, a rocha superaria até mesmo o Aurak desencadeado. Mas o plano de Vastor não permitiria isso. Seus sentidos infernais sentiram dezenas de cronômetros de contagem regressiva chegarem a zero simultaneamente em toda a frota herege. Enquanto isso acontecia, ele se libertou da malha de cabos de dados e, suspenso em meio a uma coroa cintilante de energia, avançou em direção à rocha. Como um relógio, uma onda de torpedos de abordagem e transportes de tropas trovejou dos tubos de lançamento, hangares e decks de embarque do Orak desencadeado. No exato mesmo momento, uma onda secundária de naves de abordagem acionou seus propulsores e mergulhou em direção à rocha. Lançadas dos navios de piquete quando Vastor ordenou o ataque, as formações de assalto derivaram sem energia entre a cacofonia sensorial da Guerra do Vazio em vetores de aproximação precisos, até o momento de ativar seus motores. Como eles convergiram para a rocha de múltiplos ângulos e por toda a habilidade e poder de fogo dos defensores, dezenas deles exploraram o elemento surpresa para alcançar seus pontos de queda ilesos. Vastor mergulhou através do caos, ladeado pelos antigos demônios de Soring. Em suas costas vieram 9 carruagens em chamas, rebocando em correntes de prata um imenso prisma de cristal encaixado em uma massa de mecanismos de carne e metal. Requerendo as meticulosas ordens do Artifani, bandos de guerra de legionários negros, guerreiros de ferro e portadores da palavra pousaram na planície sem ar no topo da rocha. Embora eles não soubessem, seu padrão de ataque ecoava de perto aquele empregado por Typhus, o arauto da praga ambulante, quando ele havia lançado seu próprio ataque contra os Anjos Negros não muito tempo antes. Assim como a Guarda da Morte antes deles, os Astartes hereges de Vastor convergiram para a Torre dos Anjos com toda a força. Enquanto as forças terrestres dos Anjos Negros se reuniam para enfrentar o assalto contra Old Aldoruk, os traidores atacavam os flancos altos da rocha.
Guiados pelo conhecimento tecnológico de Vastor, os assaltos de teletransporte dos traidores atingiram precisamente o alvo, enquanto os torpedos de abordagem perfuravam a superfície rochosa, alcançando corredores e galerias. Ondas negras atingiram as baías de hangares, astuciosamente ocultas por saliências de pedra e extrusões góticas, mas expostas ao local de distorção do Okfane. À medida que o ataque se intensificava, Vastor permitiu que parte de sua consciência mergulhasse entre feeds de vídeo, autossensores e entradas táticas, testemunhando suas forças perfurando a pele da rocha em vários locais. Ele viu anjos negros correndo para enfrentar cada novo assalto de embarque. Ele percebeu os intensos tiroteios que ocorriam pelos corredores apertados e salas com estátuas alinhadas. Simultaneamente, Vastor também se concentrou em criar sua própria brecha. Com um gesto de desprezo, ele redirecionou a força motriz que fluía através de 5 condutos de energia. A reação detonou as células de energia de um convés de armas operado por servidores e o explodiu para o vazio em uma espetacular bola de fogo. Afastando os destroços em queda com uma onda de energias infernais, Vastor pousou no meio da ruína cavernosa da bateria. Demônios entalhados saltitavam e caíam ao seu redor, arrastando o motor de prisma para a posição em meio aos destroços que até agora estavam se contorcendo e retorcendo na presença do arquifano. No momento em que o dispositivo estava pronto, Vastor deu-lhe um golpe com seu martelo e ele brilhou a vida. E o prisma girava cada vez mais rápido, brilhando com tons profanos capazes de levar mortais à loucura. No momento exato, Vastor atingiu-o novamente e o prisma se estilhaçou, desmoronando-se em um uivo de fenda de distorção contida dentro da jaula de carne e metal. O arcufano assentiu para si mesmo, em satisfação, enquanto novas ondas de demônios jorravam do rasgo para aumentar suas fileiras. Assim reforçado, Vastor rondou pela porta interna do convés e entrou na própria rocha. A cada golpe de seus cascos fendidos nas antigas placas do convés, a antecipação do arquidemônio crescia. O mecanismo cantava para ele. Ele sussurrava promessas. Ele podia ver seu poder cintilando nas profundezas da rocha, agora tentadoramente perto. Enquanto o rugido dos Balters e o crepitar da chama de distorção o traziam de volta ao momento, Vastor sabia que não lhe seria permitido reivindicar seu prêmio sem uma luta feroz. À frente, os corredores se abriam em uma câmara de enorme tamanho, sua vastidão ecoante pintada em tons vibrantes por enormes lumens de vitrais que pendiam de seus tetos abobadados. Emergindo em uma varanda esculpida, Vastor viu sua vanguarda demoníaca travando batalha com guerreiros lealistas robustos vestidos com placas de exterminador brancas como osso. "Vamos desfazer você então", rosnou o arquifanático enquanto avançava para a luta. O portão NEMESIS. O arquifanático agora estava claramente liderando suas forças para as profundezas mais baixas da rocha, onde seus segredos mais profundos eram guardados, seus prisioneiros, seus artefatos de providência antiga, suas armas de sanção final, e eles tinham que impedi-lo. Mas Vastor era poderoso e mais do que capaz de concentrar suas forças agora. Ele se manteve a par de todo o combate através de seus poderes e forçou seu caminho à frente na liderança de exterminadores e legionários da Legião Negra e Guerreiros de Ferro. 2 legiões que ninguém jamais deseja enfrentar, nem na Cruzada, nem na Heresia, e certamente não 10.000 anos depois. Mesmo assim, essas forças foram aumentadas com legiões intermináveis de loucos, hordas fanáticas e as legiões de Vastor, seus próprios demônios. Os anjos negros precisavam desesperadamente de uma pausa, de descanso, pois nada era capaz de deter o arquifanático e seu séquito. Mesmo quando os anjos negros reuniram dreadnoughts e veteranos no Galerion Exactor, havia dúvida. Dúvida se eles poderiam conter a maré. Atrás deles, não muito distante em seus cofres, o objeto praticamente cantava sua localização para Vastor. Assim ele não seria contrariado. E ele jogou tudo o que tinha neles. Os anjos negros lutaram resolutamente. Até suas armaduras ficaram fora de controle.
Cinturões de granadas explodindo, armas congelando. Pois Vastor controlava a tecnologia que considerava sua ferramenta. Ele drenaria a energia da armadura, fazendo alguns atirarem nos próprios aliados, mas isso tinha um preço. Concentração. Isso demandava cada vez mais concentração dele. Vastor era um ser poderoso no Warp, mas só podia forçar tanto de sua essência, sua consciência e seu poder na forma corpórea que ele havia construído. E ele não deixaria de gerenciar o confronto geral. Assim, o próprio Azrael o manteve à distância. Mas ele foi impedido. E conforme o duelo prosseguia, Azrael começou a conhecer a verdade. Ele não havia se recuperado de sua cirurgia, pois acabara de cruzar o Rubicon Primaris, tornando-se um Marine maior, mais forte e mais resistente. Porém, ele ainda não tinha se recuperado disso. E assim Vastor o segurou, apesar dele empunhar a espada do silêncio, e com cada golpe de suas armas, Azrael estava enfraquecendo. Tudo parecia perdido, pois seu grão-mestre estava sendo repelido e as forças do mal agora pareciam tão inesgotáveis que simplesmente não podiam ser paradas. Eles pegariam o portão sem nome, eles entrariam... E eles estariam no próprio coração da rocha, e foi quando tudo mudou, pois novas forças agora irromperam das sombras da rocha, a luz falhou em toda a estrutura, e então eles apareceram, não apenas atacando os anjos negros, mas com tiro e espada, garra e feitiço. Eles atacaram as forças de Vastor também. A batalha de dois lados se tornou tríplice, e os guerreiros de ferro e a Legião Negra estavam recebendo a maioria do fogo dos outros dois lados, se a verdade fosse dita. E foi quando o último jogador fez sua entrada. Vastor foi em direção ao portão sem nome. Ele abriria caminho pelos anjos negros restantes, se preciso. Antes que pudesse alcançá-los, as sombras se ergueram e adensaram ao seu redor. O arquifanático sentiu um poder hostil envolvê-lo. Ele sentiu desprezo e duplicidade infinita, correndo como correntes através das energias penumbrais, e provou um veneno amargo. Risadas zombeteiras ecoavam enquanto o extrator de Galerium sumia atrás de uma massa sombria. Vastor proferiu uma série de juramentos em código de máquina enquanto tentava se libertar da conjuração maléfica. Ele desencadeou uma tempestade de força motriz infernal que destroçou as sombras. Ele bateu seu martelo contra as pedras do chão sob seus pés, e alguns tinham cabos e fios enterrados que irromperam através deles para atacar como serpentes na escuridão enrolada. A risada zombeteira se transformou em um rosnado ofendido, baixo, úmido e retumbante, como o de algum enorme gato de caça privado de sua presa. As sombras se ergueram com força redobrada, entrelaçando-se como cordas que chicoteavam os membros de Vastor, seu corpo, e até mesmo se enrolavam em seu pescoço como uma forca. Fios cortantes e explosões de energia cortaram uma corda após a outra e enviaram suas extremidades desfiadas como cinzas. Os olhos de Vastor brilhavam, e o brilho industrial momentaneamente afastou a escuridão que o cercava. Ainda assim, mais cordas deslizavam da penumbra. Tardiamente, Vastor recuou aquelas partes de sua mente que continuavam a observar obsessivamente a situação estratégica através das redes de Vox e Orspec. Ele se amaldiçoou por sua compulsão em manter um controle sobre a situação estratégica mais ampla em um momento como esse, percebendo que isso o privava da imediatidade e do foco necessários para afastar este ataque. Ele suspeitava que conhecia o nome de seu agressor invisível e pensou que eles poderiam estar direcionando todo o seu considerável poder para este ataque. As sombras o envolviam, arrastando-o para o abismo que o esperava. O arquifano refletiu amargamente que esta não era a primeira vez que sua compulsão para ver e entender tudo tinha sido sua ruína. Rastor esperava o exílio, mas em vez disso, a luz e a solidez do espaço real floresceram ao seu redor. O chão estava duro sob seus cascos. A luz intensa derramava-se das incontáveis estrelas, pontilhando o vazio escuro acima. Ele não havia sido atacado, ele percebeu, mas sim convocado para a superfície da rocha.
O tolo vaidoso quer se gabar, ele exclamou. Vastor observou a torre de anjos se erguendo à sua frente e as tempestades de fogo e destroços que marcavam as batalhas entre seus seguidores entrincheirados e as formações blindadas dos anjos negros. Ele viu a imensa forma do Aurak desencadeado pairando bem acima dele. Rastor não precisava de sua visão distorcida para saber que a Arca do Presságio havia sido severamente danificada em seu duelo contínuo com a rocha. Ainda assim, o navio continuou lutando, com a fria astúcia da abominável inteligência que o habitava, infligindo ainda mais danos na rocha já desgastada. Os sensores do Arquifane detectaram novos portais sombrios se abrindo na rocha. Ele rosnou ao ver mais portadores da palavra encapuzados e legionários alfa emergindo, apoiados por motores de demônios e tanques de batalha. Ainda mais perturbador era a visão dos Cavaleiros do Caos, vestidos com a libré penumbral dos adoradores de Belacor, saindo de dentro dos portais para se juntar ao ataque. Alguns viraram suas armas para o velho Alderuk ou para os tanques do Anjo Escuro. Outros atacaram as tropas sitiadas de Vastor. Não para se vangloriar, mas para humilhar aquele que precisa ser lembrado de seu humilde lugar no panteão, veio uma voz retumbante por trás de Vastor. Ele se virou para ver sombras se fundindo em uma figura imponente, cujas vastas asas apagavam o campo estelar. Belishor, o mestre das trevas, manifestou-se da escuridão abissal, e até mesmo Vastor não pôde deixar de admirar a pura majestade infernal deste primeiro entre os príncipes demônios. Teria sido bom, uma vez mortal, para você deixar meus trabalhos aqui sem impedimentos, disse Vastor. Você é o puxa-saco do saqueador, rosnou Belicombe. Apropriado, talvez, que o rei da sujeira e dos restos de petróleo devesse servir como uma simples ferramenta na mão de um mortal. Ainda assim, você tem utilidades importantes. Eu elogio seus esforços em sabotar o escudo que protegia este triste resquício de um lugar. Não era minha intenção beneficiar alguém como você, cuspiu Vastor. Mesmo enquanto falava, ele enviava imperativos de código de sucata por toda a estação de batalha, convocando todos os seus seguidores que podia para ajudá-lo. E depois de eu ter trabalhado tão duro de tantas maneiras para garantir que este encontro acontecesse, disse Balacor, ferindo. Uma coisa rancorosa você é, com pouco propósito e menos inteligência, disse Vastor. Meu propósito aqui é lembrá-lo de qual divindade demoníaca detém poder sobre os mortais, qual de nós se pendura para o estragador em um fio, e então te mandar de volta para se esconder entre suas engrenagens, disse Belocor. Com isso, ele se lançou ao ataque. A batalha entre os dois demônios foi complexa para os observadores. O Archifane era um mestre das tecnologias, mas foi muito superado pelo Príncipe das Trevas, e foi realmente uma coisa muito disputada. Ainda assim, Belacor apenas provocava o Archifane. Ele afirmou que só tinha vindo para atrapalhar seus planos, e quando conseguiu isso, enquanto mantinha Rastor ocupado, a Força-Tarefa 12 estava se aproximando. As forças do Artifan, convocadas para seu lado na superfície, já não eram suficientes para tirar a rocha dos Dark Angels, nem capazes de lidar com as forças que chegavam da Força-Tarefa. Eles haviam comprado cavaleiros da Casa Raven, que agora despedaçavam os leais ao Arquifane, com Tigúrios liderando na frente. Sem outra escolha, Vastor não pôde fazer nada além de ordenar uma retirada geral. Claro, ele não esperou. Ele decolou e retornou para o Aurak desencadeado. Ele sabia que deveria salvar o máximo possível de suas tropas solitárias, não para salvar a face, mas para trazer alguns de volta para seus mestres. Aurak desencadeado, aquele poderoso Hulk espacial, então correu para a borda do espaço e desapareceu no Warp. Os Dark Angels haviam sido salvos. Sim, mas eles também se salvaram, e qualquer marine traidor capturado não foi morto. Oh, não!
levaram-nos para as salas de interrogatório. Mas é claro que os anjos negros ainda eram filhos do leão. Eles rudemente enviaram todos os aliados de sua capital, informando-os de que precisavam reerguer os escudos, o égide da Górgona, e qualquer um dentro ficaria preso. Mas ninguém confundiu isso com o motivo fingido. Era muito simples. Esta era a rocha e eles não eram os filhos do leão. Então foram instruídos a partir imediatamente, sempre tão diplomáticos quanto o pai. No entanto, os imperiais que os haviam salvado também os respeitavam e eles partiram sem reclamação ou protesto. Durga permaneceu na escuridão total. Mesmo sua visão anormalmente aguçada foi confundida por uma ausência tão completa de luz. Ele supôs que sua cela fora projetada para cegar os sentidos de um fuzileiro espacial. As correntes com as quais ele estava preso em forma de crucifixo à pedra bruta e úmida da parede também se mostraram mais do que um desafio para a força pós-humana. Tais detalhes levantaram questões para Durga durante os primeiros dias de seu cativeiro. No entanto, à medida que os dias passavam, a privação sensorial colidia com a sobrecarga sensorial e a umidade da cela se infiltrava em sua carne. Sua curiosidade diminuiu. À medida que o arrasto incessante de seu próprio corpo fortemente musculoso exercia uma tortura lenta em seus braços e costas, Durga deixou de se importar com os segredos do anjo negro. A fome demorava muito mais para afetar um dos Astartes hereges do que um mortal, mas no final, até ele não era imune aos seus estragos. Nem poderia ele suportar indefinidamente a lenta supuração de suas feridas ou o coagular turgido de uma mente presa em uma caixa escura como um vácuo. Depois havia as visitas de seu interrogador, mantidas cuidadosamente irregulares, começando na maioria das vezes com uma chocante barragem de luz cegante e ruído branco ensurdecedor, projetado por Vox Pondera ocultos. Durga passou a temer e ansiar pelos terríveis estímulos de cada novo interrogatório, cada vez permitindo-lhe provar aos seus captores que seu ódio por eles ainda ardia forte. No entanto, cada vez também o aproximava incrementalmente de desejar que soubesse as respostas certas para satisfazer a curiosidade deles de uma vez por todas. Qualquer fim seria preferível a este purgatório interminável. Os pensamentos lentos de Duggar se estilhaçaram como vidro quando os lumens o atingiram com seu brilho, e um rugido de estática fez seu corpo devastado se encher de adrenalina. Ele se debateu fracamente. Ele pensou que rosnou, mas era difícil dizer no meio do barulho. O som parou abruptamente, mas as luzes continuaram a inundar seu crânio, mesmo de olhos fechados. Como você sabia onde a pedra estaria? Durga não sabia que seu interrogador havia entrado na câmara. O anjo negro estava lá, uma silhueta imponente contra o brilho. O demônio rosnou, ciente. As perguntas eram familiares para ele, decoradas, então poderia tê-las respondido antecipadamente se soubesse a ordem em que seriam feitas. Como a égide da Górgona foi desativada? O demônio fez uma arma, eu já te disse. Paine o dilacerou como um incêndio incontrolável. Durga há muito desistiu de tentar determinar de onde vinha ou como era administrado. Ele só sabia que cada vez parecia que suas entranhas estavam sendo esfregadas com vidro pontiagudo e ácido. Por que você nos atacou? Para queimar seu maldito capítulo e todos os seus... Paine rugiu através dele novamente. Por que você nos atacou? Porque vocês são vermes adoradores de cadáveres que novamente agonia. Por que você nos atacou? Bom, seu filho de um cão, cuspiu Durga, sangue e saliva escorrendo de seus lábios. Como eu já te disse, viemos pelo dispositivo, aquele que o demônio cobiçava. E o que é o dispositivo? Eu não sei. A dor durou mais tempo desta vez, atormentando Durga até que ele se contorcesse e uivasse, depois ficou ofegante em sua esteira. Qual é o dispositivo? Eu não sei, ele sibilou, detestando o quão quebrado ele soava.
Qual é a natureza do demônio? Eles o chamam de Archifan Vastor. Ele se aliou ao mestre da guerra. É uma coisa de motores e engrenagens, não sei mais, mas que eu detesto a maldita coisa, que um estraga prazeres nunca me teria abandonado neste ninho de vermes. Durga se preparou para a dor, mas nada aconteceu. Sua ausência se tornou tão chocante quanto seu início. Onde está o demônio agora? Perguntou o interrogador. Durga abriu a boca para explicar, cansado, e pela 100ª vez que ele não sabia. Ele congelou de surpresa. A informação estava lá, escondida atrás de seus lábios, ansiosa para ser revelada. As estrelas sonianas. O demônio fugiu de volta para as estrelas sonianas. A dor explodiu através dele. Isso é um truque? Perguntou o interrogador. Não, ofegou Durga. Está nas estrelas sonianas. Essa não é uma região pequena, disse o interrogador. Dê-me detalhes específicos. Durga descobriu que ele podia e não sentiu inclinação para guardar as respostas para si mesmo. Ele contou tudo o que sabia. Ele esperava que fosse suficiente para acabar com seu sofrimento, embora soubesse que não seria. Minutos depois, o interrogador capelão Zacaras selou a porta da cela do herege e o deixou na escuridão novamente. Guardando a pesada chave de ferro dentro de suas vestes, ele se virou para Asmodei, que esperava no corredor. O herege disse o mesmo que os outros, ele relatou. Asmodei assentiu seriamente, expressão escondida por sua placa facial ornamentada. De onde veio esse conhecimento repentino e de onde veio o súbito entusiasmo para transmiti-lo? Ele refletiu. Isso deve ser relatado ao Supremo Grande Mestre, disse Zacarias. E ainda deve ser questionado também, pois isso não tem o toque do sobrenatural. Disse Asmodei. Se é a isca para uma armadilha, é uma estranha e nada sutil. No entanto, disse Zacarias. No entanto, ecoou Asmodei em concordância. Levarei essa revelação ao Senhor Azrael, para que ele possa decidir o que fazer com ela. Tempos terríveis são esses. Desde a revelação da traição de Luthor, nossa Irmandade nunca enfrentou tanto perigo. A própria rocha foi violada pelos nunca nascidos, infiltrada pela prole do Império. Luthor escapou, algo que meus antecessores preveniram por 10.000 anos. Mostrou uma fraqueza em mim que é uma mancha escura em minha alma, que permanecerá comigo por todos os meus dias restantes. Mesmo que eu de alguma forma o recupere e o devolva às profundezas da rocha mais uma vez, verdadeiramente eu não sou apenas imperdoado, mas imperdoável. Azrael, mestre do capítulo dos Anjos Negros. Abaddon, o despojador, balançou Draconian e decepou a cabeça de outro ciborgue armado com lâmina. A criatura tombou em meio ao jorro de sangue oleoso e energia. Abaddon pisou nele enquanto avançava, esmagando o design de engrenagem ali emblasonado na cavidade torácica em colapso. Mais soldados do Adeptus Mecânicos avançaram sobre ele com suas lâminas transônicas zumbindo e ele matou cada um por sua vez. O devastador estava de mau humor e não seria atrasado por tais impedimentos meio humanos como estes. Ao irromper por um arco cravejado de ouro, Abaddon se viu com vista para um vasto poço de cogitador envolto em incenso sagrado. Técnicos curvados o observavam de suas estações. Skitarii de elite retumbavam pelas passarelas, atirando contra ele enquanto avançavam. Abaddon ergueu uma garra de Horus e a lançou, enquanto sua legião negra se espalhava pelo arco em suas costas, juntando-se à briga. "Não deixem ninguém vivo!" rugiu Abaddon. "Mantenham seus cadáveres na cova",
Os servos do Omnicia lutaram com todo o fervor de fanáticos defendendo um local sagrado para seu deus. Porém, toda a sua força ciborgue e fé programada não podiam igualar a astúcia antiga e a fúria do mestre da guerra e seus assassinos veteranos. Assim foi que, meros momentos depois de ter liderado sua ponta de lança no coração do santuário do sacerdote tecnológico, Abaddon ficou em uma passarela, olhando para uma cova cheia até a borda com a carne, sangue e maquinário faiscante de seus defensores. Ele olhou para aqueles de seus próprios guerreiros que haviam caído e curvou o lábio. "Isso me custou, demônio", ele murmurou. "É melhor que valha o tempo e as mentiras." Abaddon gesticulou para o cabal de feiticeiros que esperavam na borda do poço. Eles entoavam cânticos, balançando e espalhando ícor de incensários pontiagudos durante sua sessão infernal. O ar crepitava com poder sombrio, engrossando até parecer que uma tempestade maligna estava prestes a irromper no coração da câmara. No poço, o amontoado de maquinário destruído e carne mutilada se movia. Vermes de cobre e prata se contorciam ao redor da vasta massa, deixando fios de latão atrás de si enquanto mastigavam e se contorciam. Até mesmo Abaddon não estava acima de uma careta de nojo ao som feito pela profusão de carne e metal. Enquanto subia, faíscas pingavam da massa agitada, sangue espirrava na passarela e o cheiro de carne cozinhando envolvia Abaddon, enquanto um rosto rudimentar se formava em meio à sujeira. Um olho se formou de uma grande cúpula de rumen, o outro de centenas de aguméticos oculares agrupados. Sua parede aberta estava repleta de estacas irregulares de cogitador quebrado e lâmina transônica. "Abaddon, o saqueador", disse Vastor, sua voz um resmungo de sangue. "Você vem até mim para prestar contas das ações do outrora mortal? Devo acreditar que você amordaçou o vira-lata espreitador por suas más ações?" Abaddon franziu a testa. Ele sabia há muito que permitir Be'lakor entre seus tenentes íntimos era arriscado. Melhor ter um ser tão dissimulado por perto do que deixá-lo livre para causar estragos. Ele tinha seus próprios planos para o castigo de Be'lakor, mas ressentia-se do tom acusatório de Vastor. Haverá uma prestação de contas para Be'lakor Archifane. Será em um momento de minha escolha e de uma maneira que eu orquestre. Eu não sou seu servo. Você é parte dos meus planos, não o mestre deles. Eu seria mais cauteloso no meu tom de voz se tivesse falhado em cumprir minhas promessas como você falhou. Não sou um de seus lacaios para ser comandado assim, rosnou Vastor. Um dos meus campeões não teria falhado tão espetacularmente em conquistar o prêmio. Do alto da rocha disse, e ainda assim foi um deles que engendrou este revés, respondeu o grotesco avatar demoníaco. Carne de cadáver e circuitos quebrados derramavam de seus lábios mal formados enquanto falava. Não foi você quem comandou o ataque. Não foi você quem falhou em planejar tais contingências, perguntou Abaddon. Começo a questionar os talentos exaltados do arquifanático. Um mau trabalhador culpa suas ferramentas. Demônio. Como é que seus rivais não derrubaram seu domínio sobre as forjas de almas? Para surpresa de Avedon, essa provocação não foi recebida com raiva, mas com uma saraivada de estrondos estáticos de Vox que ele percebeu que se aproximava de risadas. Você parece provocar-me, como se eu fosse uma construção mortal, simplista de impulsos primitivos e carne mental limitada. Eu sou a personificação da artimanha maléfica. Complexidade, criação, experimentação e progressão sem limites. A culpa é apenas um erro a ser ação, tempo e uma restrição operacional que apenas um de nós aqui deve obedecer. A sanidade é uma limitação dos mortais, que coloca o detalhe dos meus trabalhos totalmente além da capacidade da sua arquitetura mental. Negligível é a vantagem que você obtém nessas tentativas fúteis. Desfavorável o gasto de oxigênio e energia. Sugiro mudar de tática, mestre da guerra.
Abaddon suspeitava em particular que o demônio era mais falível do que ele protestava. Ele havia lutado em muitos cercos e sabia reconhecer uma escalada sem esperança. Ele decidiu seguir o conselho do Okfen e permitiu-se uma risada baixa. Muito bem, poderoso e todo-poderoso Vastor. Como melhoramos nosso projeto após esse revés? Todas as questões de verdadeira importância são perguntas, às quais muitas respostas se conectam. Fale claramente, demônio. Respondeu Abaddon, incapaz de manter o mau humor longe de sua voz. Os sons de batalha distante estavam se aproximando, de outro lugar no complexo do santuário, e até agora, seus gastos não lhe trouxeram nenhuma informação de valor. Ele suspeitava que o Artifane tinha conhecimento igual ao seu e se divertia testando sua paciência. Concluir a chave permanece como nosso único objetivo, para que você possa ter sua arma, e eu minha apoteose final. Ainda precisamos de tantos fragmentos de chave quanto possíveis para serem garantidos, e ainda nos falta um dos 3 mecanismos centrais. Nossos arcos agora acumularam mais de 70% dos fragmentos desejados. Entre eles, uma proporção alta e agradável de significado ritual e, portanto, artefatos sobrenaturalmente capacitados. Saiba que meus trabalhos labutam sem descanso. Embora a chave esteja quase completa em seu local de restauração, aqueles de nossa arca ainda em busca procuram fragmentos de grande poder que garantirão que a chave seja um dispositivo tão grande e terrível quanto pode ser projetado como deveria ser. Então tudo isso é... Mas sem Avedon se pegou. Não seria bom nomear seu prêmio perdido neste santuário lealista. Ele não sabia quem ou o que poderia estar ouvindo sem o último dos 3. Todo o seu esforço desperdiçado. A chave não vai acordar. Algumas engrenagens giram mais lentamente do que outras, mestre de guerra. Alguns alinhamentos recorrem. Se você tem um ponto a fazer, faça... Sou atraído de volta para a batalha. Abaddon gastou sua paciência no fim. Explodiu o conhecimento necessário do lugar de restauração que tenho nas mentes daqueles que caíram como cativos nas mãos da base progenitura do leão. Mesmo agora, os biomecanismos de suas mentes liberam este segredo. Eles são compelidos a falar. Abaddon ponderou rapidamente a importância do ato do demônio, com a mente acelerada. Audacioso. Leve o inimigo até a chave. Faça com que eles entreguem nosso prêmio final pessoalmente. Poético para um engenheiro. Aqui. Mas o que te faz achar que eles cairão em uma armadilha tão evidente? Eles podem ser desculpas fracas para fuzileiros espaciais, mas... eles não são tão tolos. Eu tenho muitas engrenagens, mortal. Meus mecanismos são inúmeros. No entanto, verdadeiramente é apenas uma questão de cogitação lógica. Tão audacioso, mas aparentemente tão desajeitado um passo como este. É uma armadilha, parece. Um blefe duplo. Buscamos trazê-los para as estrelas de Sonian ou queremos afastá-los? Eles não pensam em grandes planos, já vendo a complexidade e engenharia despendidas no meu ataque ao seu santuário de pedra e presumindo um total que terminou em derrota. Agora seus pensamentos são de vingança. Agora eles veem um inimigo fugido, um que talvez saiba coisas que não deveria. Eles não arriscarão minha liberdade, nem conterão sua necessidade de punir minha audácia. Talvez, resmungou Abaddon. Algo explodiu fora do santuário. Ele olhou por cima do ombro e viu a fumaça preta borbulhando através do arco. Seus guerreiros se esgueiraram para a penumbra iluminada pelo fogo e o latido de suas armas ecoou. Abaddon virou-se para o avatar demoníaco. Mesmo que você esteja certo, por que eles trariam uma pedra? Por que não simplesmente enviar navios de guerra? Tanto melhor se eles fizerem isso, disse Vasto. Eu ainda tenho o Aurach Miliade. Sua capacidade de achar a rocha continua a mesma.
Se eles tentarem esconder seu refúgio de pedra, eu o encontrarei enquanto eles surgem nas portas da armadilha. Você não conseguiria derrubar os escudos deles novamente? Disse Avedon. Isso finalmente provocou uma explosão de raiva do demônio. As lentes dos olhos brilharam com uma luz repentina e intensa de fornalha. Eu, o deus do Warp dos Folges, não há dispositivo criado por mãos mortais que eu não possa desfazer. Mas não chegará a esse ponto. Eles também vão supor que eu possa retornar. Eles vão segurar seus segredos de perto, mantê-los à vista e cercá-los com força. É o jeito deles. Fique pronto, saqueador. Em seus termos lineares, o fim se aproxima rapidamente. Outra explosão ecoou perto dali. O santuário tremeu e pedaços do terrível avatar de carne metálica se despedaçaram à medida que a concentração do feiticeiro vacilava. Abaddon desejava interrogar o demônio ainda mais. Permanecia não convencido por suas alegações, mas ele estava sem tempo. Faça a sua parte, demônio, e eu farei a minha. Não me fale novamente. A única resposta que ele recebeu foi outra explosão de riso sombrio do Vox, que se distorceu em um uivo de feedback enquanto o avatar de Vastor se desintegrava de volta ao poço em uma avalanche sangrenta. Abaddon virou-se para os sons da batalha com suas espadas girando. Vastor poderia cumprir sua parte do acordo. Seria possível forjar a chave e usá-la como seu aliado profano afirmava? O ataque final dos Arques, a última, o Golfo de Damocles, última Macaria e o alcance de Medusa traria as recompensas de poder sobrenatural que prometeram. Como tantas vezes aconteceu em sua longa guerra, Abaddon teve que confiar em seus agentes, seus seguidores e seus aliados inconstantes. Com um rosnado, o devastador caminhou em direção à batalha. Ele estava mais do que pronto para descontar suas frustrações nos odiados inimigos imperiais. E assim nos aproximamos do despertar do leão, o primarca da Primeira Legião. Nós vimos o modelo. E que modelo é esse? Nós sabemos que ele está chegando. Então, apenas 2 livros restam nesta campanha Farsight, e então a revelação que se imagina, já que é simplesmente chamado O Leão. E eu não consigo explicar o quão animado estou para esta nova lore, e espero que você se junte a mim aqui quando finalmente for lançada. Eu sou o Baldemort, seu servo leal. Agora inscreva-se, curta e tudo mais. Se gostou do vídeo, junte-se a mim nas sextas-feiras enquanto mergulho no universo Warhammer. Ou confira nossos outros canais sobre história natural e mitologia. Links na descrição. Patreon, mercadorias, botão de notificação, você conhece o Bugalu. E até então, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Até mais.